بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos na tradução deste livreto acerca do extremismo, livreto que inocenta o Islão de qualquer tipo de extremismo. Livreto que inocenta o Islão de qualquer indivíduo terrorista, extremista, que prejudique quem quer que seja. Quem quer que seja. Pois o Islão é uma religião de segurança. Então este livro, ou melhor dizendo, este livreto, intitulado بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. Que intelecto e que religião podem considerar o terrorismo e a destruição como sendo uma forma de jihad? Este livreto, escrito pelo nobre Sheikh Al-Abbad, Hafidahullah Ta'ala, que adverte a comunidade, que nos esclarece este ponto tão importante, esta questão tão importante, que é a questão do extremismo. Este livro tão benéfico, do qual tiramos imensos benefícios. Então, sem mais tardar, iniciamos esta nova aula, que será acerca da sentença do suicídio do muçulmano de maneira voluntária e involuntária. Então, o tema da aula de hoje será a sentença do suicídio do muçulmano de maneira voluntária e involuntária. E o autor mencionou um versículo. يقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo número 29 da Surah An-Nisa: e não vos matem a vós próprios, veramente Allah é para convosco misericordioso. E não vos matem a vós próprios, isto é, não se suicidem. Não se suicidem, veramente Allah é para convosco misericordioso. Tiramos deste versículo que é proibido ao muçulmano de se suicidar. Então, o suicídio é proibido. E compreendemos daqui diretamente ou indiretamente que os ataques suicidas são proibidos. Porquê? Porque o Islão proíbe o suicídio. O Islão proíbe o suicídio. Então, aqueles que se fazem explodir com bombas estão a cometer um pecado. É proibido de o fazer. É proibido de se suicidar e é proibido de matar os outros dessa forma injusta. Dessa forma injusta e traiçoeira. Pois isso é uma traição. É uma traição. Continuamos a traduzir aquilo que mencionou o autor. Depois de ter mencionado este versículo, o Sheikh Hafidahullah mencionou um hadith. Um hadith que é muttafaqun alay. Um hadith que é considerado autêntico, pois é um hadith relatado por Al-Bukhari e Muslim. É um hadith unanimamente autêntico. Considerado unanimamente autêntico.
no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya, 'udhiba bihi yawm al-qiyamah." Este hadith que é tremendo. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que se mata, isto é, aquele que se suicida com algo na vida mundana, será castigado com essa mesma coisa no dia da ressurreição. Aquele que se suicida com algo na vida mundana será castigado com essa mesma coisa no dia da ressurreição. E a explicação deste hadith vai vir já a seguir por um outro hadith. O hadith que vai ser mencionado logo a seguir será uma explicação deste hadith. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam قال: "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا." Neste segundo hadith, que também é muttafaqun alay, relatado por Al-Bukhari e Muslim, considerado autêntico, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: quem se suicida se atirando do cimo de uma montanha será atirado sem fim no inferno, no qual permanecerá eternamente. E quem se suicida ingerindo veneno, ingerirá sem fim esse veneno no inferno, no qual permanecerá eternamente. E quem se suicida com uma lâmina se apunhalará sem fim a barriga no inferno, no qual permanecerá eternamente. Então, neste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos diz que a pessoa que se suicida se atirando de uma montanha será castigado no inferno pelo meio pelo qual se suicidou. Isto é, no inferno será atirado sem fim do cimo de uma montanha. A mesma coisa para aquele que se suicidou ingerindo veneno. Aquele que bebe veneno e que morre derivado a este veneno que bebeu. Então esta pessoa será castigado por este meio que é o veneno. Será castigado eternamente no inferno, como veio no hadith. Da mesma forma, aquele que com uma lâmina, com uma faca, se esfaqueou a barriga ou qualquer membro do corpo e que, derivado a isso, morreu. Então esta pessoa será castigada eternamente no inferno por este mesmo meio. E o autor mencionou mais um hadith. Mencionou mais uma evidência, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Alladhi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha fi an-nar, walladhi yat'anuha fi an-nar." Neste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que se estrangula a ele próprio se estrangulará a ele próprio no inferno, e aquele que se apunhala se apunhalará no inferno. Aquele que se estrangula, podemos dizer aquele que se enforca, pois já há muitas pessoas que se enforcam, então esta pessoa será enforcado, estrangulado no inferno. E aquele que
se apunhala com uma faca, por exemplo, ou com uma lâmina, será apunhalado no inferno. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari, e também foi relatado por Ahmad. E Ahmad acrescentou algo na versão que encontramos no Musnad do Imam Ahmad. Há um acrescento que é والذي يتقحم فيها يتقحم في النار. E aquele que se suicida se atirando de um lugar elevado, se atirará de um lugar elevado no inferno. Este é o acrescento deste hadith, que, como dissemos, foi relatado por Al-Bukhari. Quer dizer que a primeira versão foi a versão relatada por Al-Bukhari no seu livro, e o acrescento foi relatado por Ahmad. Quer dizer que Imam Ahmad acrescentou algo. Quer dizer que tem uma versão na qual foi acrescentado aquilo que foi dito. E num outro hadith, também relatado por Al-Bukhari e Muslim, relatado por Al-Bukhari e Muslim, o mensageiro de Allah, e no outro hadith relatado por Al-Bukhari e Muslim, Al-Hasan relatou que Jundub, radiyallahu anhu, os informou que o profeta sallallahu alaihi wasallam os informou acerca de um homem que foi ferido e que se suicidou. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: o meu servo se apressou a se suicidar, então lhe proíbo o paraíso. E numa outra versão relatada no Sahih al-Targhib e narrada também por Jabir ibn Samura, que disse que um homem foi ferido, então pegou na sua espada e se apunhalou com ela. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam não rezou sobre ele. Então vemos aqui dois hadith, duas histórias, duas coisas que se passaram na presença do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e foi-nos narrada pelos seus companheiros. A primeira foi narrada por Jundub, que é um sahabi, um companheiro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que nos disse que um homem foi ferido numa batalha. Então este homem que foi ferido não suportou os ferimentos. Então se suicidou. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: o meu servo se apressou, e isto é o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam que nos informa acerca de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma revelação. O meu servo se apressou a se suicidar, então lhe proibi, o paraíso. O segundo hadith, como dissemos, foi relatado no Sahih al-Targhib e foi narrado por um outro sahabi, que é Jabir ibn Samura, que disse que um homem, e não sei se é a mesma história, que um homem foi ferido em
um homem foi ferido. Então, esse homem pegou na sua espada e se apunhalou com ela. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam não rezou sobre ele. Não fez a oração sobre ele. Isto é, a oração sobre o defunto. Isto é, não efetuou a oração do defunto sobre ele. E tiramos daqui como benefício que este homem fez algo de grave. Para que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não faça a oração sobre ele, é que fez algo de proibido. Fez algo de grave. Pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam se abandonou a oração sobre ele, foi por uma razão. E para terminar este capítulo, o autor disse. Então aqui podemos dizer que é uma conclusão daquilo que foi dito. Então o Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah, disse: quanto àquele que se mata involuntariamente, e tudo aquilo que foi mencionado anteriormente são suicídios voluntários. Todas as evidências que foram mencionadas, obviamente, e como todos compreenderam, imagino, foram feitas de maneira voluntária. De maneira voluntária. E aqui o Sheikh, como conclusão, diz: quanto àquele que se suicida involuntariamente, aquele que se mata de maneira involuntária, será desculpado. A pessoa que se mata, mas de maneira involuntária, é desculpado. E não será repreendido. E não será repreendido. O Sheikh nos diz que a pessoa que se mata involuntariamente será desculpado e não será repreendido. E não será repreendido. E o autor mencionou uma evidência. يقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Versículo número 5 de Surat Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido deste versículo: vocês não são culpados daquilo que fazem por erro. Vocês não são culpados daquilo que fazem por erro, mas são culpados por aquilo que os vossos corações fazem deliberadamente. Quer dizer que fazem tensionalmente, têm a intenção de o fazer. Compreendemos daqui que tudo aquilo que fazemos por erro, somos desculpados. E o autor mencionou também um outro versículo. يقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Versículo número 286 da Surat Al-Baqarah: ó Senhor, não nos castigues se nos esquecemos ou se erramos. Ó Senhor, não nos castigues se nos esquecemos ou se erramos. Depois o autor disse, e foi relatado por Muslim, que Ibn Abbas, radiallahu anhuma, disse que logo que este versículo foi revelado, Allah subhanahu wa ta'ala respondeu à súplica dos crentes dizendo e o fiz. Quer dizer que nesta súplica dos crentes, que é: ó Senhor, não nos castigues e não nos castigues se nos esquecemos de algo ou se erramos, então Allah subhanahu wa ta'ala respondeu a esta súplica dizendo: e o fiz. Quer dizer que vos perdoo daquilo que vos esqueceram, dos esquecimentos e dos erros. Quer dizer, dos erros que foram cometidos de maneira involuntária. Isto é, uma grande graça de Allah subhanahu wa ta'ala. E ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.